No dia 20 de fevereiro de 2025, o governo anunciou o fim do Plano Safra. O produtor, que enfrenta diariamente incertezas, desafios climáticos e, olhando um pouco para o universo da suinocultura, desafios sanitários, volatilidade nos custos, dentre diversos outros fatores, ainda tem que lidar com pessoas que, além de não ajudar, dificultam a vida do produtor. Sem o produtor rural, podemos afirmar que nos faltaria o básico para sobreviver, o pão de cada dia. Então é de extrema importância apoiar e entender o que se passa na cabeça do homem que está no campo. Pessoal, é uma honra ter vocês em mais um episódio aqui do Granja 360. Vocês que nos acompanham aqui, muito obrigado pela participação. Vitor, uma honra ter você em mais um episódio aqui com a gente. Cara, essa parceria, tenho certeza que a gente vai colher bons frutos. Difícil a vida do produtor rural, né, cara? Exato, Leonardo, exato. Turma, estamos aí mais uma vez, segundo episódio aí do nosso podcast da primeira temporada. E antes da gente começar, né, Leonardo, vamos lembrar o pessoal que está conosco aí de seguir a gente no Instagram, no YouTube, acompanhar nós ali no Spotify, né? E não deixar de ter aquele contato com o seu amigo de faculdade, com o seu vizinho dentro de uma propriedade rural, com o seu colega de profissão, de enviar esse conteúdo ali, de compartilhar com o seu amigo, com o seu colega. Acho que esse conteúdo hoje promete, né, Léo? É isso aí. Então segue a gente no Instagram e a partir de lá você vai ter o direcionamento para todas as outras redes sociais. @granja.360. Segue a gente lá. Então hoje a gente vai tratar desse tema que é de extrema importância, que é por trás dos bastidores, o que realmente se passa na cabeça do produtor rural. E para falar sobre isso, a gente não poderia deixar de chamar ele, Emerson Paulo de Bastiani. Cara, que honra ter você aqui, Emerson. Ele que já é técnico em agropecuária, médico veterinário, né, gigante carreira profissional, atuou aí como médico veterinário, supervisor, chegando até gerente de agroindústria, mais de 16 anos aí trabalhando, né, Emerson, nessa área. E agora está focado aí, né, também atuou como médico veterinário em uma grande empresa de nutrição animal e atualmente se dedica e se arrisca como produtor rural. Ele que é sócio proprietário na Granja Fera, aves e suínos de terminação, e proprietário da Granja Mãe Morena, que é uma unidade de creche suinícola. Emerson, seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade, né, estar participando desse projeto de vocês, né, desse podcast. Estou à disposição, colaborando aí com esse projeto. E vamos lá, vamos fazer um bom programa aqui, uma coisa que realmente vale a pena o pessoal assistir, vale a pena o pessoal compartilhar, à disposição. Maravilha, Emerson. A honra é nossa, né? Ter você aqui conosco. Acho que temos bastante assunto pela frente, mas antes da gente começar em algum assunto específico, acho que é interessante, né? O Leonardo apresentou, mas conta um pouquinho para nós, Emerson, como que você conheceu a suinocultura, fala um pouquinho da sua carreira, um pouco assim, mais detalhada profissionalmente ali, e o que te motiva, né, a seguir em frente ali no dia a dia. Vamos lá. Vitor, vamos começar pela última, né? O que motiva a seguir em frente? Eu achei uma pergunta bem pertinente, né? O que motiva a seguir em frente? Sou cristão. Eu acho que o fato de você ter recebido o dom da vida, né? A gente acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo e em toda a história, né, que nos foi passada. O fato de você ter o dom da vida é no mínimo você seguir em frente a honrar esse presente que você recebeu, né? E alguns outros estímulos a gente vai recebendo no decorrer da vida para continuar em frente, né? E esses estímulos têm nome, né? Lá em casa tem a Adriana, né, que é minha esposa, minha querida esposa. Tem outro nome que é o Pedro, tem a Olívia, que são meus filhos. Então, não tem como não acordar e não seguir em frente, tendo família, tendo a vida que Deus nos deu, né? E como todo mundo tem conta para pagar, acho que vocês não. Alguma coisa é paga. Mas cada tempo o banco está esperando lá que caia uma parcela, que entra uma parcela. Então a gente também tem que continuar trabalhando, prosperando, gerando riquezas, né? É assim que eu acredito que a gente segue em frente, é assim que a gente continua a cada dia acordando e seguindo, né? Suinocultura.
desde quando que eu conheço suinocultura? Quando eu recebi um breve roteiro, né, e agora você reforçou, eu fiz um exercício de lembrar. Quando que eu vi pela primeira vez a suinocultura? E eu tenho uma memória, graças a Deus, uma boa memória. Com 3, 4 anos de idade, eu me lembro muito bem que meu pai, meu querido pai, né, hoje já está com Deus, mas ele tinha uma estrutura de produção lá no Rio Grande do Sul, né, lá no saudoso município de Severiano de Almeida, a qual eu sou natural de lá. Ele tinha uma estrutura de produção de madeira, totalmente de madeira, telha de barro, pertinho do rio, né? Não vamos polemizar, mas na época era isso que acontecia. 5 porcas, 5 porquinhas, um cachaço, né? Era duroc, bem vermelhão. Uma forrageira para a gente moer o milho, misturava com o concentrado que ele comprava da integradora na época. Então, essa foi a primeira memória que eu tenho da suinocultura, né? E isso, claro, né, são quase 35 anos atrás, né? Então, como você falou um pouco também da carreira, desde criança eu estive na suinocultura, eu nasci dentro da suinocultura. Meu avô foi suinocultor, criou meu pai, criou meus tios com a suinocultura. Meu pai me deu uma vida melhor com a suinocultura. Então, desde que eu me lembro, né, aquele ditadinho que a gente costuma falar, né, desde que eu me conheço por gente, né, Leonardo? Eu lembro da suinocultura lá de casa. Claro que depois ele prosperou, saiu da madeira, saiu de perto do rio e se trabalhava com ciclo completo, né? Sim. Naquela época não existia a verticalização das cadeias ainda, então era ciclo completo. Das 5 porquinhas foi para 10 porquinhas, 15, 20, que eu acho que foi o auge, né? É uma pequena propriedade rural, era isso que comportava. Já pensando na época na suinocultura, fiz a 5ª série, a 8ª série na época. Aí eu fiz o técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Concórdia, né? Era um instituto de ensino profissionalizante, uma referência na época, uma referência até hoje. Hoje conhecido como Instituto Federal de Ensino. Sim. E não parei como técnico em agropecuária, né? Achei que podia fazer um pouco mais, né? A gente tinha na família algumas inspirações. Meu tio Cândido era veterinário, então isso motivava a gente a querer fazer medicina veterinária. Vim para o Paraná, fiz medicina veterinária na UFPR, setor de Palotina, nossa querida UFPR de Palotina. Formei no ano de 2003, fiquei por 16 anos nessa cooperativa, né, nessa agroindústria, gerenciando, iniciando o projeto de suinocultura. Encerrou esse ciclo, participei mais 4 anos e meio de uma empresa de nutrição, também atuando como médico veterinário. E hoje a gente se aventura, né, Leonardo, como você falou, a cuidar, né, das granjas, a continuar investindo, né? Eu diria que, além de um produtor rural hoje, né, acumula a formação de médico veterinário, de técnica agropecuária, mas nós somos investidores hoje, né? Acreditamos no setor, então estamos aí no setor investindo. Uma breve história aí de como é que tudo começou e onde estamos hoje. Cara, excelente história, Emerson. A gente sabe que você tem uma gigante vivência nessa área, tá? Então, assim, cara, eu queria saber de você, tá? A gente sabe que a suinocultura brasileira ela vem evoluindo de forma gigantesca, expressivamente, né, no decorrer dos anos. E a gente saiu de um país importador de carne suína ali nos anos 90, né, para um país que produziu no ano de 2024 5,3 milhões de toneladas no ano de 2024, tá? E batendo recordes ali expressivos também de exportação dessa carne suína, chegando a quase 2 milhões ali de toneladas exportadas aí para um grande mercado mundial de carne suína. Cara, eu queria saber de você, Emerson, no papel de produtor, como que você enxerga a suinocultura atual, tá? E o que você identifica que tenha mudado desde quando você começou ali com a sua família? O que você identifica que tenha mudado na suinocultura até hoje? Certo. Eu acho que, Leonardo, pelos dados que você já citou hoje, pelo que a gente acompanha da suinocultura, através de eventos, através de informes, nós temos uma suinocultura transformada, né? Se eu for me lembrar da época em que a nossa atribuição, né, como piá, lá no sítio, né, pai com a suinocultura, 7 anos, 8 anos, naquela época a gente já participava das atividades, lembrar daquele momento,
até hoje, ela é uma suinocultura transformada e em transformação. Né? Eu diria para você que, assim, hoje é uma suinocultura atrativa, uma suinocultura que desperta o interesse de investidores, uma suinocultura que adquiriu credibilidade perante a população, principalmente a população urbana, hoje conhece melhor como a gente conduz, como a gente cria, como a gente engorda o animal, como são tratados os animais, né? Então, é uma suinocultura hoje, sim, transformada, mas em transformação, porque eu acho que a gente sempre está no meio do caminho. Nós nunca estamos no final de um processo, né? Sim. A gente sempre está buscando a melhoria da atividade. É uma atividade que se profissionalizou, né? Uma atividade profissionalizada. Hoje, na suinocultura, a gente briga por números pela terceira casa depois da vírgula, a gente briga por desempenho zootécnico, nós estamos discutindo isso diariamente, então, assim, se profissionalizou demais a suinocultura, ela recebeu muitos investimentos. Então, quando eu me lembro lá, fazendo um paralelo, né, de que nós tínhamos uma suinocultura quase de subsistência, né, onde era uma fonte de proteína, uma fonte de energia, né, banha e assim por diante, ela passou a ser uma fonte de renda e hoje a gente vê que é uma cadeia estruturada, né? Tinha lá o seu ciclo completo, hoje ainda existe ciclo completo. A gente não está aqui para dizer qual é o sistema que é o certo ou é errado, né? Mas a verticalização da cadeia transformou totalmente a suinocultura, né? E aí você me pergunta, a outra pergunta qual era, Leonardo? Junto com essa... O que você acha que tenha mudado, né, até hoje aqui? Uhum. Leonardo, o tamanho da suinocultura, eu acho que foi uma coisa assim que desencadeou outras mudanças, né? Nós tínhamos lá 5 porquinhas, 20 porquinhas num ciclo completo. Quando eu comecei a atuar trabalhando na atividade, nós tínhamos terminações de 100 animais. As indústrias passaram o Brasil, ao invés de importar, começou a exportar. Exato. As indústrias cresceram, demandaram de que o produtor, que os investidores do campo, os empresários rurais, né, vamos chamar assim, também investissem no negócio. E aí, o que é que mudou, assim, que vem mudando, que vem agregando a suinocultura? Nós temos um incremento de tecnologias. Não faz tanto tempo, não, que a gente tratava e media na caneca, pesava no balde, né? Sim. Hoje não, hoje é um pecado você fazer isso. Hoje existe equipamentos que medem, que mensuram. Virou uma suinocultura de precisão, né? De precisão. Nós estamos lá falando de gramas de ração para uma porca na gestação. Nós temos sistemas de terminação que também medem. Nós temos balança de pé de silo. Aqui, enumerar toda a tecnologia que hoje nós temos, sistemas de gestão, né? Hoje a gente pode saber tudo o que acontece numa granja nos mínimos detalhes. Então, o incremento de tecnologias, né? Não só a mecanização das granjas, né? Vamos dizer, aquilo que facilitou, que diminuiu a mão de obra do produtor, né? E se tornou automático, vamos chamar assim, mas também sistemas de gestão, aplicativos. Hoje nós temos integrações que boa parte da condução de uma terminação, de um crechário, nós temos um programa, nós temos um aplicativo que está regrando, que está orientando o produtor, que está avisando quando chega a ração. Então, a tecnologia como um todo, no equipamento, na comunicação com o produtor, foi assim uma coisa que mudou demais. Legislação ambiental. Na época que eu comecei, que a gente praticamente conhecia a suinocultura, não se tinha muitos suínos. Então, assim, o impacto ambiental, ele era né? Não vamos dizer se era certo ou errado, mas a legislação ambiental hoje, ela é necessária, né? Não vem ao caso dizer se ela está muito rígida ou menos rígida, mas ela é necessária para o volume que as indústrias hoje em abate, que o produtor tem que engordar. Nós temos modais de terminação de 5.000 suínos, nós temos granjas de UPLs, UPDs de 10.000 matrizes. Então, a legislação ambiental também se aprimorou muito no decorrer desses anos, né?
E uma das coisas assim que mudaram, Leonardo, e vão continuar mudando, era uma mão de obra familiar. Quem cuidava da suinocultura? Era o pai, a mãe, os filhos, né? Conforme ia crescendo e podendo fazer alguma coisa, eram inseridos na atividade. Hoje, pelo tamanho da suinocultura, nós precisamos de colaboradores. Então, a suinocultura ela vem para gerar emprego, para gerar opções, para distribuir renda também, né? Então, eu enxergo assim como... Existem outras mudanças, né, que a gente, de repente, esquece aqui nesse bate-papo, mas foi as coisas assim que mais impactaram, que mais eu notei nesse tempo. Quando o Emerson fala sobre essa questão de brigar pelos números depois da vírgula, ele me traz muito essa questão de que a suinocultura no campo começou a imitar um pouco aquilo que é a industrialização, né? Então, hoje eu vejo muito que a suinocultura, ela meio que se tornou uma suinocultura industrializada. Então, por isso que quando o Emerson comenta essa questão dos números depois da vírgula, vem justamente pelo custo de produção, pelos desafios que nós temos no campo. E já emendando em cima desse assunto, Emerson, eu queria perguntar para ti, né? Sabemos que temos aí os desafios diários da produção, a gente... Estamos numa região onde temos bastante animal, né? A gente acaba enfrentando alguns desafios sanitários no campo. Também, igual eu comentei, né? A alta dos custos de produção. Então, é por isso a importância dos números, né? Muito bem colocado aí na tua fala. E que, assim, dentre outros fatores que também vão impactar de alguma maneira essa produção e a própria manutenção da propriedade rural, né, Emerson? Então, para você, assim, quais são os principais desafios que você enfrenta como produtor rural na suinocultura e qual que é a sua perspectiva de futuro para esse segmento? Certo. A gente tem que olhar esse momento que nós atravessamos, né? Mas também o momento é uma foto, né? E a suinocultura vista lá dos primórdios é um vídeo que vem sendo gravado a cada dia que passa. O momento, ele é um momento, assim os desafios, Vitor, se eu for elencar para você de momento, de agora, mas que tem que ser considerados como cíclicos, né? Isso daqui a pouco passa, isso acontece, nós teremos outros momentos. A viabilidade, eu elenco, eu coloco ela no topo da discussão. Afinal de contas, ninguém gosta de investir num negócio que não dá dinheiro, né? Acho que a gente está numa atividade, né? Num negócio que tem que ser rentável. Rentável para pagar funcionário, rentável para pagar financiamento, rentável para que o produtor, o investidor também tenha renda. Então, a viabilidade hoje da suinocultura, ela tem que ser bastante discutida, né? Então, esse é um desafio que eu vejo frente aos juros altos que nós atravessamos. Poderiam marcar outro podcast para falar só sobre políticas de juros, políticas de financiamento, liberação de recursos, né? Não é o caso de agora, mas assim é um dos problemas. Quando a gente pega e faz a conta, a gente sabe que as agroindústrias, que as cooperativas têm um limitante de remuneração, né? Para não sacrificar a atividade. E essa remuneração ela não tem sido, nos últimos anos, o suficiente para tornar essa atividade mais rentável e, em algumas ocasiões, viável, né? Então, eu coloco no topo a viabilidade. Outra coisa assim, que está pegando todo mundo, na suinocultura não é exclusiva, né? Não adianta a gente ficar chorando que somos só nós, mas acho que todo mundo atravessa esse mesmo problema, é a mão de obra. A suinocultura cresceu, a mão de obra familiar não dá mais conta dos grandes projetos e nós estamos aí à procura de mão de obra, né? Não só a falta dela, né? Eu acho que nós estamos inseridos numa região que nós temos mais oferta de empregos do que pessoas procurando emprego. Sim. Isso é saudável, né? Isso mostra o quanto nossa região é pujante, o quanto ela é pioneira, o quanto ela se desenvolve, mas nos afeta, né? Nós estamos disputando mão de obra hoje para a granja de suíno, com o cara que também tem a granja de avicultura, com a agroindústria do peixe, com o abatedouro de aves. Então, é uma região que consome muita mão de obra.
além da disponibilidade, a qualificação. Dentro da suinocultura, nós temos algumas áreas que elas são bastante técnicas, né? Nós temos lá maternidade, crechares e tal, onde que o colaborador, além, né, de não ser só um número físico de funcionário, mas ele tem que ter algumas qualificações. Então, além da disponibilidade, a qualificação da mão de obra. A legislação ambiental, já citada anteriormente, né? Sim. É algo que a gente tem que interpretar, é um dos desafios. Onde temos uma concentração da suinocultura, a gente cada vez mais é cobrado sobre os novos investimentos, sobre o crescimento, se pode, se não pode, dimensões, dejetos, né? Quando a gente fala de legislação ambiental, até a gente acabou esquecendo de falar, mas onde vamos colocar os dejetos, né? Estamos crescendo exponencialmente todos os anos, né? Abatemos 1.000, depois 2.000, 4.000, 8.000, vamos para 16, 32, ok. E o dejeto, né? Então, é uma preocupação. É um desafio, né, Emerson? A gente está produzindo um rio de dejetos que, bem manejado, bem trabalhado, é uma oportunidade de renda, uma oportunidade de produção, né? Se torna rentável, Emerson? Se torna rentável dentro de uma destinação correta. Sim. Leonardo, nós temos que cuidar disso. Não dá mais para... Eu digo, é muito dejeto para enfiar embaixo do tapete. Sim. Não dá mais. Já passou. Então, a gente tem que usar esse limão e fazer uma limonada, né? Vamos adubar o solo, vamos secar, enfim. Não vou entrar no que pode ser feito, mas é algo que a gente pode ter em benefício para nós também, né? Sanidade, não tem como, né? Quem tem granja de suíno, geralmente tem uma seringa na mão, um antibiótico, um anti-inflamatório, mas eu não me refiro só à sanidade de doenças corriqueiras das granjas, né? Mas nós também temos as doenças exóticas que, por Deus ser brasileiro, ainda não chegaram aqui ou vêm até as nossas divisas. Pois é. E ainda não temos PIRS, não temos outras doenças aí que assolam a suinocultura de outros lugares. Então, assim, a sanidade, as doenças corriqueiras, às vezes aparecem com uma outra cara, né? Estrépito era um problema resolvido, né? Ninguém falava mais dele. Hoje a gente sabe o quanto se sofre com ele. Micoplasma, temos vacina, está tudo certinho. De repente, lá dá um surto, ninguém entende o que aconteceu, mudou o micoplasma, a vacina não funciona, o antibiótico já não chega mais. Temos a sanidade dos plantéis, que precisamos trabalhar, é um desafio que eu vejo para a suinocultura, e a sanidade é aquela que está da porta para fora e que a gente tem que continuar deixando da porta para fora. Cara, show de bola, Emerson. E você comentou, né, cara, essa questão de legislações, o mercado externo ficando cada vez mais exigente, o consumidor externo, né, que a gente tem exportado muita carne, ele vai ficando cada vez mais exigente. E a gente sabe que as agroindústrias, as cooperativas, elas têm se movimentado para conseguir atender essa demanda externa, né, Emerson? Aí surgindo programas de certificações, programas ali que vão monitorando cada vez mais e vão ingressando dentro da granja do produtor para monitorar todos os pontos, com formulários e tudo mais. Emerson, como que você enxerga esses programas de certificação? Eles vão facilitar a rastreabilidade da carne suína, né? Vai abrir portas para o mercado externo, mas como que o produtor enxerga isso? O que impacta no dia a dia do produtor? Leonardo, é um choque para o produtor, né? O produtor de suíno, como eu acabei de falar anteriormente, a nossa suinocultura é uma suinocultura transformada. A gente gerou muita credibilidade para essa atividade nos últimos anos, mas se nós queremos que a nossa suinocultura avance, mude de patamar, que ela abra mercados, que ela continue atraindo investimentos, que ela tenha um olhar, um bom olhar da sociedade, eu diria que é indispensável. Não se negocia mais. Isso aí. Não tem como a gente querer mudar de patamar, querer acessar mercados novos, fazendo as mesmas coisas. A gente veio numa evolução gigante nesses últimos anos. Transformamos a suinocultura. Mas, como eu comentei, ela precisa continuar sendo transformada. E aí, esses sistemas de certificação, nós temos na integradora tal, tem um nome.
na integradora X tem outro nome, na agroindústria Y chamam de outro nome, enfim, né? Não vou citar aqui, mas assim, não importa. Nós temos que fazer as certificações que nada mais são do que aparar as arestas que nós ainda temos na atividade para tornar uma atividade mais segura, que passe uma credibilidade, uma rastreabilidade, como você falou, Leonardo. Nós precisamos mostrar para o consumidor que o que estamos fazendo está certo. Para o produtor, é um choque um pouco, sim. Nós temos um produtor que foi responsável, um guerreiro, né? Que tirou a suinocultura, de repente, lá daquela suinocultura mais amadora, mais de subsistência, né? Enfrentou ciclos de preços, de problemas com valorização baixa do produto e nos trouxe até aqui. Eu acho que é papel agora dos filhos, da nova geração, dos novos investidores, transformá-la ainda melhor, deixá-la ainda mais redonda, vamos chamar assim, né? Eu gosto de citar, eu sei que o assunto aqui é suinocultura, mas à vontade, nós temos aí a nossa co-irmã, a avicultura, né? Uhum. Que a gente tem muito a olhar e aprender e a seguir. A avicultura talvez já tenha feito esse papel, continua fazendo. Volta e meia a avicultura é chacoalhada aí por uma ameaça de uma influenza, alguma coisa assim. E olha, a avicultura brasileira é a rainha da exportação de carnes. O mundo compra a nossa carne na avicultura. Então, eu digo o seguinte, nós temos que olhar e dizer o que está faltando para nós, continuarmos melhorando e acessando esses mercados também. Óbvio que por questões culturais, questões religiosas, a carne suína ela é direcionada para alguns países e não para outros, né? Sim. Mas, Leonardo, não se discute. Dizer que talvez nós estamos atrasados, eu acho que não. Cada coisa no seu momento, né? Mas não se discute mais. Nós precisamos certificar, aparar as arestas, melhorar o sistema nosso de produção. Com certeza, Emerson. Eu concordo muito contigo, cara. E assim, Emerson, você já esteve dos dois lados da moeda, né, cara? Tanto no fomento, dirigindo equipes técnicas, né, cara? Já trabalhou, atuou como gerente aí. E também quanto produtor rural, né? Você tem essa visão muito ampla aí dos dois lados da moeda. Mas como que você enxerga, qual que é a importância, Emerson, de um sistema hoje de integração? A gente comentou sobre as agroindústrias, cooperativas. Qual que é a importância desse sistema de integração? E uma equipe técnica qualificada, qual que é a importância disso para o produtor? Certo. Leonardo, o sistema de integração, vamos lá. Eu vou recordar um pouco, né, de quando a gente produzia suínos com ciclo completo. Era um sistema de integração? Ele era. Mas nós tínhamos todos os riscos da produção nas nossas mãos. Assim como meu pai, né, seu Anacleto, produzia o seu suíno produzindo milho na propriedade, né? Sim. Uma pequena propriedade agrícola, que colhia o milho, que levava o milho para casa, que comprava o concentrado, né? Que era o farelo de soja, mais premix, enfim. Tudo ficava nas nossas contas. E a gente sabe que a suinocultura é de altos e baixos, nós temos épocas que temos preços bons, preços ruins, e eu vi a aflição do meu pai na época, né? Então, eu só estou resgatando esse momento para chegar no momento que nós estamos hoje e falar de integração, né? A integração, as indústrias, quando elas começaram aquilo que você falou, temos que exportar mais, temos que atender também o mercado interno melhor, né? Sim. Com mais produto, com mais diversidade de produto, as agroindústrias começaram a movimentar aquele ciclo completo para que quem tivesse aptidão para produzir leitão, produzisse leitão, quem tivesse aptidão para fazer a engorda, fizesse a engorda. Depois surgiu o crechário no meio disso, né? Então, hoje nós temos uma verticalização bem estruturada e a integração se mostrou, além de motivadora, né? Além de estimular para que isso acontecesse, talvez tenha sido a grande responsável, foi a que mantém hoje essas estruturas produzindo, né? Então, a integradora, eu não consigo realmente, com respeito a quem, de repente, hoje ainda produz suínos por conta própria, e a gente, né, reconhece todo esse esforço,
também são suinocultores, como nós, com né? certeza. São os nossos irmãos suinocultores, mas eu não consigo enxergar hoje uma produção de suínos sem uma integradora, sem um fator de que cooperativas, agroindústrias façam o papel de integradora. Nesse papel de integradora, elas, de certa forma, assumiram os principais riscos, né? Hoje a gente recebe lá os insumos, ração, medicação, assistência técnica, e o produtor hoje recebe pelo seu desempenho com o lote de suíno. Seja lá na produção de leitão, seja na produção de terminação ou crechário, hoje as integradoras nos remuneram pelo desempenho. Nada mais coerente, nada mais justo, assumindo principalmente aqueles momentos de oscilação de preço, né? Então, quando a gente vê o preço do suíno baixou, o preço do suíno subiu, o preço do suíno baixou, a gente não vê isso acontecendo no produtor que está integrado. É claro que nos preocupa, é claro que a gente fica na torcida, é claro que temos que continuar melhorando os desempenhos, mas assim, a integradora hoje suporta essas oscilações, ela amortece, dá uma certa estabilidade, te dá credibilidade e confiança para você investir. Exato. Então, eu acho que eu traduziria nisso. Você confia na integradora, que eu vou entrar num negócio, claro, temos aí o problema de viabilidade, um cenário político hoje que não é favorável, né, ao nosso negócio, mas a integradora é fundamental. Você comentava algo sobre o profissional. Isso, equipe técnica. Equipe técnica. Leonardo e Vitor. Vocês são equipe técnica hoje, né? Sim. Nunca foi tão essencial. Nós vivemos um momento de que o profissional, o extensionista, o médico veterinário, ele está num momento que ele tem que ser um novo técnico. Um técnico moderno. Um técnico que tem que ter várias habilidades. As velhas habilidades dos antigos profissionais que tinham um bom relacionamento com a família, que sabia um pouco de cada produtor, que sabia o nome do cachorro de cada produtor, que sabia abordar cada produtor, porque são produtores rurais, como nós, cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, cada um tem um jeitão, né? Sim. Então, isso é fundamental que se continue e se resgate. Nós precisamos dessa boa relação. Não há como fazer um trabalho bom começando com uma má relação. E o técnico profissional, quem está indo a campo, tem que saber lidar com isso. Somado a isso, nós estamos numa época de informações aparecendo a toda hora. Nós estamos com projetos grandes aparecendo. Hoje você vai discutir com o produtor um projeto, né? Nós estamos falando de quanto? 5 milhões que ele vai investir? Que profissional que está indo hoje trabalhar isso junto com o produtor? O que ele sabe sobre isso? Então, assim, as informações que estão aparecendo, de repente o produtor, pelo fato de estar lá no campo, embora hoje a informação chegue a todos os cantos, mas o profissional tem que saber mastigar muita coisa. Porque também tem muita bobagem hoje que chega, né? Sim. Tem muita coisa errada, infelizmente acontece também. Mas o profissional tem que saber mastigar a informação, levar o novo, levar o certo, levar a inovação para o produtor. E ter a boa relação. O profissional hoje, ele tem que estar antenado. Ele tem que estar esperto o que está acontecendo. Ele tem que fazer aquela propriedade ser algo bom para o produtor, ajudar que isso aconteça, né? Afinal de contas, aquela propriedade, aquela suinocultura, aquilo lá paga a faculdade de um filho, aquilo lá paga a farmácia, aquilo lá paga as despesas. Então, o profissional tem que saber aonde ele está sendo inserido, né? O que ele está levando lá. Sim. Não, com certeza, Emerson. Eu acho que é fundamental a pessoa chegar e saber passar a informação correta, né? Saber conversar com o produtor. E assim, cara, eu queria ouvir de você também. A gente tem um público aí que é de extensionistas, assistentes técnicos aí que tá nos ouvindo, né? Vai ouvir você como produtor e vai se inteirar, cara, o que o produtor ele olha.
E o que realmente o produtor olha, Emerson, vai trocar o extensionista ali, que vai atender uma granja ali, um crechário, uma terminação, vai trocar o extensionista. O que o produtor olha, o que ele avalia naquele extensionista, e de uma forma prática, o que ele avalia ali naquele primeiro contato, que vai ser um diferencial, que já vai, o extensionista vai conseguir ganhar a sua confiança como produtor. Certo. Leonardo e Vitor, hoje o profissional, o extensionista, né? A gente tem que cuidar um pouco, ele tem que estar na propriedade para somar. O produtor te espera para isso. O produtor, às vezes, ele espera a semana toda o técnico, enfim, a gente chama o técnico, mas sim. Isso se estende a todos os profissionais, Claro. para que ele chegue e some para você na propriedade. Que você chegue lá e ajude a ele a identificar o melhor manejo, corrigir o manejo, indicar uma medicação mais assertiva. Então, assim, o que o produtor quer? O que o produtor espera? Ajuda, parceria, porque o bom resultado no final disso é bom para ambos, para todo mundo. O produtor quer que o profissional foca naquilo que importa no momento. Não fica, né, aí, de repente, tratando de assuntos que não são pertinentes àquilo que ele foi. Ele veio para quê na propriedade hoje? Nós estamos tratando de um problema de sanidade. A sanidade é X, a sanidade é diarreia. Foca. Ajuda, dê retorno. É óbvio que o profissional não sabe de tudo. É óbvio que, de repente, perante aquilo que está lá no campo, você tem que voltar para casa, voltar para a cooperativa, voltar para a escola, mas dê um retorno ao produtor. Ampare o produtor. O produtor, ele precisa, às vezes, desse amparo, né? O profissional, ele tem que ter aquela visão do todo. Além daquilo ali, como é que está a estrutura familiar? Não vamos entrar em questão desse, mas assim, hoje é o dia de eu falar isso para o produtor? Saber o momento, né? Se você sabe, de repente, porque todo mundo tem problemas. Ô, Leonardo, hoje é o dia, de repente, de eu te passar uma notícia ruim, você já está mal. Não, deixa para outro dia. Assim é o produtor. Isso aí. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Mas assim, ó, o produtor, ele avalia também outra coisa que eu acho assim, essencial. O profissional é identificado com a atividade? O extensionista é identificado com a suinocultura? Ou ele está de passagem? Né? Ou ele é meio... Eu estou aqui para ver... Não, ele é. O produtor rural, ele tem uma capacidade imensa de identificar qual é o profissional que é identificado com esse negócio. Ah, ele veio na atividade, mas ele não gosta muito do cheiro da suinocultura. A gente sabe que não agrada a todos, né? Sim. Mas ele é identificado com a atividade. É o cara que veste a camisa, né, Emerson? Esse cara veste a camisa. Exatamente. Ele é identificado com o ambiente onde ele está. Roça, poeira, suinocultura, banho, troca de roupa, volta para a cooperativa, medicamento. Ele é identificado com esse ambiente. Aquilo que você falou, está anotadinho aqui. Ele é identificado com essa camisa? Ele é identificado com aquela empresa, com aquela integradora? Ele é leal? Ou ele chega lá na propriedade e fica falando mal, ou fica achando problema? Então, assim, esse é o produtor que olha para você. O produtor está mais criterioso, né? Antigamente, uma boa relação, de repente, já resolvia. Mas hoje o produtor espera mais de você. Hoje o produtor espera mais do profissional, porque ele precisa mais. Os projetos cresceram, os valores são outros, os valores de investimento, os valores de remuneração são outros. Então, ele espera de você tudo isso. Ah, mas é muito. Gente, cada atividade vai ter as suas exigências. E o profissional de campo da suinocultura tem que ser esse profissional. Legal. Aí, assim, a régua aumentou, né, Leonardo? Com certeza. Régua aumentou. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. O Emerson aí tem uma baita de uma bagagem. Como diz o nosso colega Joel, ele é um fenômeno, né? Um O fenômeno. Emerson é um fenômeno. Rapaz. Emerson, nós queremos agradecer mais uma vez aí a oportunidade dessa conversa. Foi um momento, assim, de muito aprendizado, né? E tenho certeza que vai ajudar bastante da turma que nos acompanha aí, né? E antes da gente finalizar, só gostaria mais uma vez de convidar
não deixe de enviar esse conteúdo para o seu amigo, o seu colega, para estar ajudando a gente aí na divulgação desse trabalho da Granja 360. Não deixe de seguir a gente no Instagram, acompanhar a gente no YouTube, curta, compartilha e comenta ali o que você achou desse episódio. E para nós finalizarmos, né, Leonardo, Emerson, vamos finalizar com uma pergunta, né, Leonardo? A gente tem essa tradição de fazer uma pergunta final para a gente entender qual que é o conselho que o Emerson vai deixar. Mas antes disso, só lembrando, então, a cada 15 dias, como que é? Cada 15 dias tem episódio novo, tá? Então, na primeira e na terceira segunda-feira do mês, tá saindo um episódio novo para você. E, cara, sempre com temas relevantes, com profissionais de grande excelência que a gente quer trazer para dar essa aula aí que o Emerson deu hoje pra gente, né, cara? Que Já isso, começa pessoal? a semana ali com o pé direito. Imagina o cara escutando isso na segunda-feira ali e indo pra granja, né? O cara já Exato. vai chegar com uma visão totalmente diferente na granja, cara. Menos, pessoal, menos. Show de bola, cara. Mas é isso aí. Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e deixe as suas opiniões, seus comentários aí pra gente entender o seu lado também e o que a gente pode melhorar, tá? @granja.360 no Instagram e a partir de lá você vai ter o direcionamento, né, Vitor, pro Spotify, pro YouTube ali para conseguir despachar esse conteúdo. Isso aí, show de bola. E Emerson, qual que seria o seu conselho para quem quer empreender na suinocultura? Agora você tem a oportunidade de conversar com aquela pessoa que, assim, cara, quero empreender, gostei do segmento, quero entrar, tenho histórico. Qual que é a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Vou até tomar água, Vitor. Fica à vontade. É isso aí, né, Leonardo? Vitor, a gente, nós, por natureza, a gente é imediatista, né? A gente avalia o momento, a foto, o agora. Então, o agora de hoje, ele requer, para quem for investir na suinocultura, ele requer atenção. Não podemos deixar de falar isso. Nós precisamos tratar desse assunto, né? Por quê? Para que o sonho não se torne um pesadelo. Pesadelo? Como assim? Sim, pesadelo. Nós atravessamos um momento político, nós atravessamos um momento financeiro, né? De disponibilidade de recursos que requer muita atenção. Aqui eu reforço o papel do profissional que está junto ao produtor. Eu reforço o papel da integradora, né? Façam as contas. Vejam a rentabilidade. Vejam o que a cooperativa, a agroindústria pode fazer por vocês. A gente vê, né? Também não vamos fazer terra arrasada. Existem integradoras, existem já movimentos que estão auxiliando, que estão, não vou dizer subsidiando, né? Mas com alguns incentivos para que continuamos crescendo. A suinocultura não vai parar de crescer, de forma alguma. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos transformar e sermos melhores. Mas é um momento que, assim, vou investir na suinocultura. Chega aqui, vamos fazer conta? Vamos rabiscar? Vou fazer o quê? Vou fazer UPL? Não, mas é muito caro. Mas eu quero entrar na suinocultura. Será que a terminação me serve? A minha propriedade comporta? Então, para o produtor, para quem quer investir, enfim, né? Tem gente que gosta de investir no negócio, faça contas, veja a viabilidade, veja onde você está, né? Eu quero investir, mas eu quero fazer aqui nesse quadrado. E amanhã? Esse quadrado suporta? Você quer crescer e assim por diante? Mas eu sou um entusiasta. Eu sou um entusiasta da suinocultura. Quando eu lembro que foi a suinocultura que meu avô tinha, que criou meus tios, que foi a suinocultura que me trouxe até aqui hoje, eu não posso deixar de acreditar de que a suinocultura vai continuar sendo uma atividade rentável. É um momento, é a foto que tem que ser avaliada. Não vou pegar todo o dinheiro financiado, porque o juro está muito caro, mas eu tenho um recurso. Eu acredito muito que nós estamos passando por isso e que a suinocultura é algo rentável, né? A minha família aprendeu a trabalhar com suinocultura, quero relembrar aqui, até meu irmão é suinocultor. Sim. Premiado, Paulo, né, o nome dele, premiado algumas vezes já lá no sistema Aurora de integração, ou num outro sistema de integração, né? Então, assim, a gente acredita nela. Ela precisa desse nosso voto de confiança, de que as coisas vão melhorar. E a gente já vê um movimento aí de algumas integradoras
suportando esse momento para o produtor para que haja o crescimento. Então, o que o produtor tem que fazer, o investidor? Faz conta, avalia, discuta com o técnico, tente projetar os anos para frente, tenta ver se as parcelas vão couber no bolso, para não ser algo desanimador, não ser um pesadelo que a gente não quer que aconteça. Mas não tenho dúvida de incentivar a quem queira participar dessa atividade, que é uma atividade maravilhosa, uma atividade rentável, que gera renda, gera comida para esse mundo todo, né? E eu até me emociono porque é a minha vida, né? Desde criança, desde que abri o olho até hoje, e continuamos crescendo. Se você perguntar para mim, Emerson, você vai investir na suinocultura? Sim. Eu acredito que vou continuar investindo na suinocultura. Show de bola, Emerson. Muito obrigado pela participação e que aula que você deu aqui pra gente. Muito bom. Que isso, gente. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. 2 guris mais jovens do que eu, né? E fazendo algo bacana. Quando fui convidado por vocês, eu pensei, o que é isso? Enfim, mas é muito bacana que venham tantos outros profissionais, né? Para poder bater papo, para poder conversar e falar de outros assuntos aqui referente à suinocultura. É um prazer, eu agradeço. Show de bola. É isso aí, turma. Ficamos aqui, então, com o nosso segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast Granja 360. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!